Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos, que a bênção do nosso Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família e o seu coração. Obrigado por você estar ligado aqui na Rede Sara Brasil FM, nas rádios. Obrigado a você que nos ouve pelo YouTube, pelo Spotify, em qualquer lugar dessa terra, que antes da nossa voz chegue a presença do Espírito Santo até a sua vida e o seu coração. Que hoje seja um dia sobrenatural, um dia extraordinário, um dia de crescimento, um dia de lutas e vitórias em nome de Jesus. Obrigado ao Denis por nos colocar no ar, obrigado a você por nos seguir, nos amar, nos acompanhar, nos suportar e ficar conosco até o final. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um abraço aos amigos mineiros. Eu sei que o Flamengo ganhou ontem aí de vocês, mas tudo bem. Meu abraço a todos de Minas Gerais que estão nos ouvindo. Juiz de Fora, principalmente, um abraço aos irmãos colorados e gremistas do Rio Grande do Sul, um abração a todos de São Paulo que estão nos ouvindo também, e aqui na Grande Florianópolis, terra do Flamengo também, um abração a todos os irmãos aqui na Grande Floripa. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, bem-vindo, Bispo Robson, Bispo Paulo Renato e Bispo John. Bom dia, né? Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, Bispo Renato. Bom dia, Bispo João. Denis também, bom dia. A todos que nos ouvem, Deus abençoe poderosamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que nós entramos no ar, né? Mas aqui em Porto Alegre, nós estamos ao vivo, né? Então, um grande abraço aos irmãos aqui da Zona Sul, da Zona Norte, de toda a região aqui metropolitana de Porto Alegre, os irmãos também que nos ouvem em São Paulo. Onde mais, Pastor Kennedy? Nós estamos entrando aí. Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, e Florianópolis. Juiz de Fora, lá o pessoal também é flamenguista em Juiz de Fora. Graças a Deus. Terra boa. O Flamengo ganha de um time mineiro, mas o Juiz de Fora celebra, né? O Brasil celebra, né? Alegria geral, né? Eu estou aqui em Floripa, cada gol eu escutava fogos aqui. Alegrias de um, tristeza de outros. Metade da nação está triste. Metade do Brasil. Né, Bispo Paulo Renato? Eu acho que, sei lá, viu? O Bispo Paulo Renato, o time dele vai jogar hoje, nós estamos torcendo pro Grêmio hoje, né? Tem que torcer pro Grêmio. O correto é torcer pro Grêmio. Melhor atitude do que essa. O Grêmio do nosso amigo Renato Portaluppi vai ganhar hoje. Xará. Tá bem, gente. Bom dia para todos, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a ocasião, né? Como se diz aí, vai saber que horas que você está nos acessando, eu não sei, mas o importante é que você está aqui conosco e tenha uma quinta-feira abençoada na tua vida aí, que todas as tuas demandas sejam resolvidas com a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então. Hoje o tema é com o Bispo Paulo Renato, de Maringá. Um abraço aos amigos de Maringá, aos irmãos dessa terra, ao meu barbeiro, Dom Rafael, já está aqui, ó. Você que, Porto Alegre, atenção, estamos no YouTube também, tá? Você que está nos ouvindo agora na rádio, estamos ao vivo no YouTube, no canal Café com Maná. Um abraço, Claudemir, bom dia, Natália, e bom dia, Sinara. Isso. Liga os dois aí e fica com a gente aí até o final, porque tem coisa boa hoje. Muito bem, vamos lá então para o tema do dia, algo que tem pulsado no meu coração, tem sido alvo de palavras pregadas para a igreja, de reuniões de discipulado. Nós já comentamos um pouco sobre isso aqui em outra ocasião, mas não esgotamos o tema, e, aliás, é um tema inesgotável, porque a gente está em constante processo dentro desse propósito, e eu queria hoje que nós falássemos aqui sobre maturidade espiritual no contexto do corpo de Cristo.
maturidade espiritual no contexto do corpo de Cristo. Existe um versículo que ele, apesar de ser pequenininho no sentido, né, da quantidade de palavras, ele é gigante na quantidade de revelação. Onde começa a nossa maturidade espiritual? Quando é que nós espiritualmente começamos a amadurecer, a crescer? Existe, assim como para a vida, um processo, né? Tudo começa no novo nascimento, quando a gente nasce de novo em Cristo. A gente sabe que nós somos como Deus nos fez, a sua imagem, a sua semelhança. E da mesma forma como Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus também nos fez trinos, ou pelo menos o que a maioria aceita, eu particularmente, onde nós possuímos espírito, alma e corpo. Eu falo do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que nós precisamos apresentar íntegros ao Senhor nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, nesta ordem, espírito, alma e corpo, a chamada tricotomia humana, né, até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, um constante processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento interior e também, por que não, até exterior, porque a conversão, aqui fala sobre uma conversão integral, a meu ver, e eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso também, qual que é o ponto de vista de cada um, né, dentro do princípio da interpretação da palavra e da própria vivência. Porque fala para apresentar íntegro, né? A integridade, a gente sabe, é inteireza, onde não tem brecha, onde não há vazamentos, onde a coisa não deteriora. Apresentar íntegro espírito, alma e corpo. Seria isso uma espécie de trina conversão? Seria que o Conselho Apostólico, uma revelação divina de que nós deveríamos ampliar nossa visão acerca daquilo que é a nossa conversão para algo um pouco maior, uma vez que algumas pessoas se importam por demais com a sua vida espiritual e elas estão corretas. Vão à sua igreja, leem a palavra, oram, jejuam, meditam, consultam suas lideranças, né, para suas tomadas de decisões, para pedir cobertura de oração. São pessoas de fato piedosas, apaixonadas por Jesus. Mas algumas delas possuem grandes dilemas, por exemplo, dilemas emocionais. Elas estão, às vezes, em profundo estado de burnout, ou então de ansiedade, de angústia, depressão, entre outras coisas, assim, engatilhadas, claro, todas essas coisas por questões emocionais mal resolvidas, né, ou a sua autoestima mal checada, mal desenvolvida. Da mesma forma, alguns, embora estejam espiritualmente bem, inclusive emocionalmente bem, às vezes estão fisicamente deteriorando, muitas enfermidades, muitos problemas, um desregramento, um cuidado com a sua vida material, sua vida física, né? Cuidado com o corpo, alimentação, qualidade de sono, entre outras coisas assim. No meu ver, lançando já aqui, né, a liberdade de expressão de cada um aí, eu vejo assim que Paulo, aqui nesse texto, estava nos chamando a atenção para uma conversão integral, onde a gente não fosse bem apenas espiritualmente, mas fosse bem também emocionalmente e fisicamente, porque isso cooperaria de forma holística com todo o desenvolvimento do servo de Deus, da serva de Deus. E aqui, gente, numa primeira etapa, eu estou falando sobre esse princípio mesmo. Eu queria ouvir cada um de vocês em relação a isso. Eu queria já deixar um bom dia para a Bispa Jussara, que está conosco mais uma vez aqui, sempre é muito bem-vinda, perfumando nosso ambiente. Bom dia, queridos. Uma alegria estar com vocês. Mais um dia abençoado. Bom dia para você, Bispa Jussara, sempre bem-vinda. Se Obrigada. quiser, iniciando aí os comentários, Bispa Jussara, fica à vontade. Obrigada.
esse tema é um tema muito interessante, né? Eu vejo assim que o ser humano é um ser integral, né? E até essa palavra, eu gosto muito da palavra irrepreensível também, né? Que tem umas versões que usam, né? Eu imagino assim, né? Que Jesus vai vir nos buscar e não quer nos repreender em nada, né? Sempre eu penso nesse sentido, né? E eu olho assim para todas as áreas e eu penso, Jesus não pode achar nada onde eu possa ser repreendida, quer dizer, então eu tenho que estar de olho nesses 13 enfoques aí do ser, né? E nós não somos um ser trino, né? Mas nós temos que, eu vejo que é uma forma didática, né? Essa divisão aí, para a gente avaliar tudo que nós temos, né? É claro que o espírito vai estar sempre numa dimensão mais importante, né? Eu creio que por isso que muita gente dá mais ênfase no espiritual, porque é o que nós temos que dar mais ênfase mesmo, né? Mas nós não podemos parar no espiritual. Muitas pessoas só param no espiritual, né? E cuidam só do espiritual e deixam as outras duas áreas sem cuidado, descuidadas. E as outras duas áreas, quando não são cuidadas, elas refletem no espiritual. E você acaba não se desenvolvendo espiritualmente como você deveria, porque muitas vezes o emocional ali tem algo que você precisa tratar, né? E você não pode, por exemplo, ter uma vida abundante como Jesus propôs, né? Que nós tivéssemos, uma vida de contentamento, né? Como é que você vai ser uma pessoa contente, uma pessoa grata, se você tem um problema ali na tua alma que está te deixando deprimido, né? Que está te deixando mal-humorado, né? Então tem que tratar a alma para você poder expressar essa alegria, né, da vida cristã, essa alegria de estar em Cristo. E assim também o corpo, né? O corpo, se você tiver um problema no teu corpo, uma doença que você não está cuidando, não está tratando, vai refletir também no teu espiritual, né? Você não vai poder ali às vezes espiritualmente também está sendo alguém que Deus quer que você seja, né? Uma pessoa feliz, né? Como é bom a gente ver uma pessoa feliz, né? Que a gente sabe que aquele que está em Cristo, né? Deve ser uma pessoa feliz, né? A gente vê Paulo ali feliz em todas as situações, Paulo e Silas ali preso e feliz e louvando. Muitas vezes a gente não tem essa postura por conta de uma enfermidade física, né? Porque não está cuidando do corpo, né? Não está cuidando da alimentação, não está fazendo exercício físico, que o exercício gera felicidade também, por conta ali do que gera no organismo, né? As endorfinas ali que gera no organismo, o bem-estar, né? Então, nós somos um ser que é bem complexo, né? Nós não somos só, nós não somos um espírito sem corpo, né? Nós temos um corpo, né? Nós temos uma alma, uma complexidade na nossa alma que a gente tem que estar cuidando. E nós temos que prestar contas disso tudo, né? Um dia Jesus vai vir, vai querer nos achar de uma forma irrepreensível, quer dizer, vai olhar para tudo isso, não vai olhar só para o nosso espírito, né? Muito bem. Bispo João, complementa aí para a gente. Eu sou uma minoria, né? Porque eu não acredito nesse negócio de corpo, alma e espírito, né? Acho que a gente tem um aspecto físico, né? E nós temos um aspecto não físico no nosso ser, mas que é tudo uma unidade, né? Não existe essa divisão, né? Mesmo a gente em alma e corpo, a gente é uma unidade. Uma coisa reflete na outra, né? Nós somos uma coisa só, né? Embora tenha um aspecto físico e tenha um aspecto não físico.
Nós temos o nosso espírito, a nossa alma, que para mim não tem diferença. Eu acho que nossa alma tem uma faculdade. Eu acho que se a gente separar em dimensões da vida, né, como, por exemplo, nós temos um aspecto material, né, que é o aspecto do nosso corpo físico. Nós temos um aspecto emocional, né, que a gente pode chamar de alma, né? E temos um aspecto devocional, vamos dizer assim, um aspecto ligado à relação com Deus. São 3 dimensões importantes da vida: a devoção, a tua vida relacional e emocional, né? E a tua relação com o teu corpo, né? Da maneira como você cuida do teu corpo, se você faz exercício, se você cuida da tua saúde. E tudo, as 3 coisas são importantes, né? As 3 coisas devem merecer atenção, mas uma atenção integrada, uma atenção equilibrada. Eu creio que é muito importante isso. A gente estar atento para essas coisas, porque nós temos a tendência de espiritualizar demais, né? O crente, ele espiritualiza tudo, ele acha que tudo vai ser no decreto, na ordem, e ele, a gente quando se converte tem muito essa ideia, né, de que Deus vai fazer tudo se eu orar e vai acontecer, e as coisas são um pouco menos simples do que nós gostaríamos, né? E muitas vezes não acontece como a gente pensava, né? Até porque Deus quer que nós aprendamos a administrar a nossa vida, cuidando da nossa saúde emocional, cuidando da nossa saúde física. O esgotamento, por exemplo, né? As pessoas se esgotam porque acham que podem fazer o que querem, porque Deus vai abençoar, eu estou cuidando da obra de Deus. E aí, pastores tendo esgotamento, gente que se dedica excessivamente a um trabalho, né, acaba tendo problemas de depressão, de estresse, e se surpreende, porque por que Deus não me livrou, né? Na verdade, tudo isso vai ensinando você que você é um ser integral, que você tem que cuidar de todo o teu ser, né, todos os aspectos do teu ser, do aspecto espiritual, do aspecto emocional, do aspecto físico. E se essas coisas ficam sem cuidado, nós sofremos, né, as consequências disso. Bispo Robinson, o que você pensa, meu irmão? Tem gente convertida só no espírito ou precisa converter na alma e no corpo também? A conversão é uma coisa impressionante, né? O nascer de novo. Então, envolve questões emocionais, com certeza, envolve o espírito, que é a questão da ligação com Deus, envolve, né, uma administração das coisas naturais, aí poderia ser, talvez nesse sentido, de corpo, né? De outra maneira, o texto diz, né, o texto que você colocou, Paulo, muito interessante, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quer dizer, nada fique fora da santificação. Aí ele vai dizer, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que todas as áreas da nossa vida precisam estar debaixo da santificação. É isso que o texto, me parece que Paulo está trabalhando, né? Agora, eu penso que quando ele fala espírito, está falando de conversão, sim, né? E de essa área está completamente envolta na santificação. A mesma coisa a alma, né? Como foi dito aqui muito bem por todos, que envolve as questões emocionais, traumas, dores, forma de pensar, comportamentos, hábitos, tudo isso tem que ser santificado. Tem que ser alinhado com a vontade de Deus, tem que ser alinhado, né, com aquilo que Deus estabeleceu para nós. E corpo, eu fico imaginando não só a questão do cuidado do corpo, né, mas pecados também, né? Pecados contra o corpo, por exemplo, impureza, né, as questões sexuais, tudo isso santificado, você vai ter um outro modo de conduzir a vida, né? As coisas naturais serão diferentes, né? A gente vai conduzi-las no padrão do céu. Eu entendo santificação como padrão celestial. Muito bem. Pastor Kennedy, nos contemple com a sua sapiência hoje. Amém. Eu vou aqui começar por Pedro, 1 Pedro 2,
ele fala 2:1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia, invejas, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, para eu crescer até atingir a salvação, eu tenho que desejar ardentemente, como criança, um leite. Um leite espiritual. Se ainda houver em mim, né, maldade, dolo, hipocrisia e inveja. Se ainda no meu coração constar isso, significa que eu não tenho maturidade, eu sou como uma criança, preciso do leite. Né? Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estavais prontos para isso. Com efeito, agora não estáis prontos. Aí ele continua, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos. Aí, quando eu vi o tema maturidade espiritual, né, eu fui para essa linha aqui de entendimento, não fui para a área do corpo nem do espírito, eu fui para a área desse amadurecimento, né, desse crescimento. Todos nós, quando nascemos, precisamos do leite. Né? Aliás, nós sabemos que uma criança que é amamentada, ela vai ter uma saúde muito superior àquela que cresce tomando um leite NAN, por exemplo. Né? O leite protege, o leite é importante. Mas o leite é para meninos, para crianças, né? Até uma certa idade. Depois de uma certa idade, é necessário o alimento sólido. Aí a criança já começa a comer frutas, verduras, né? Mais tarde ela vai comer arroz, feijão, proteínas, carboidratos, etc, etc, etc. Isso tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, né, do corpo. E também com desenvolvimento da salvação. No início da nossa salvação, nós fomos alimentados com leite espiritual. Esse leite é o básico que nos dá força, que nos nutre para crescermos em Cristo, né, e irmos amadurecendo. E esse amadurecimento tem a ver muito com responsabilidade. Né? O amadurecer, deixar de ser menino e se tornar homem. Deixar de ser infantil e se tornar adulto. Né? Qual a diferença de um adulto para uma criança? É que ele toma decisões, são as suas responsabilidades. Né? E esse desenvolvimento ele é no campo emocional, físico, social, em todas as áreas da vida. E na palavra de Deus também não é diferente. Porque aqui Pedro fala que esse crescimento que nós vamos receber é para a salvação, ou seja, é um desenvolvimento da vida com Cristo Jesus. E nós temos desse desenvolvimento num ambiente, numa incubadora, que é a igreja. Né? A igreja é o ambiente que me desenvolve, é na igreja que eu recebo, é no corpo de Cristo, é entre a igreja, no meio dos irmãos, que eu vou receber esses alimentos, para que fora da igreja, diante das lutas, diante das guerras, né? E aí, porque a vida nossa física, ela não é só dentro da igreja, ela é na família, ela é na escola, ela é no trabalho, ela é na rua, ela é no trânsito, certo? Ali eu vou realmente demonstrar, diante das pressões, nos desertos que nós enfrentamos, se nós somos maduros ou não. Aqui o apóstolo Paulo fala, vocês ainda não são maduros, vocês são carnais. O carnal é aquele que decide pela carne, pela emoção,
né? Ele não tem a responsabilidade de decidir baseado nos valores da palavra, ele decide por ele. É um pouco nesse sentido, essa palavra carnal aqui, né? Não só no sentido do pecador. Então, eu creio que tem a ver com isso, com essa responsabilidade. Eu, por exemplo, eu tenho que me cuidar, né? A minha pressão está estabilizada, certo? Por quê? Porque eu tenho que tomar, eu fico monitorando a minha pressão, porque se eu deixar, a minha pressão sobe, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu for irresponsável, menino, né, eu não vou cuidar de mim. E eu não cuidando de mim, eu vou causar um prejuízo à minha saúde. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, evitar sal, evitar alimentos gordurosos. Por quê? Porque eu já sei que isso vai me prejudicar. Então, o espiritual, ele sabe separar aquilo que o prejudica em Cristo, certo? E aquilo que não o prejudica. Então, aquilo que você vai assistir, por exemplo, eu não posso ver certos programas de televisão, por que eu vou ficar vendo aquilo? Para ser tentado, para ser inclinado àquela situação? Então, o espiritual, ele até vê, mas ele fala, isso aqui não é para mim, ele sai, ele apaga, ele deleta, ele não continua. O menino, o carnal, tem dois sentidos. Tem aquele que sabe que é e continua, e tem aquele que não sabe mais ver, por inocência. Então, esse é um menino, né? Ele continua vendo, assistindo, aí ele é engodado, aí entra com consciência dos olhos, da carne, do coração, e daí vai. É um assunto realmente muito profundo, inesgotável. A gente foi aqui, cada um pode ir para um campo de linha de pensamento, né? Mas eu gosto muito dessa parte aqui, da responsabilidade, da maturidade, né? de tomar decisões. Tem homens que são meninos no relacionamento, homens que são meninos em casa. Tem pai que é um menino, né? E tem um filho que é mais maduro que o pai. Então, essa palavra maturidade, ela é muito ampla. Interessante, muito legal. Boa colocação. Continuando aqui, tem mais um texto aqui que me chama a atenção dentro desse tema, que é 3 João, versículo 1 e 2, quando João abre a carta, né? Uma cartinha pequena, mas também com conteúdo precioso. Como se diz, né? Parece que realmente nos pequenos frascos é que estão os melhores perfumes, como se diz, né? E são passagens bíblicas que a gente deveria dar uma atenção especial. Essas que parece que o versículo é muito pequeno, que o conteúdo da carta é muito pequeno, mas tem sempre revelações preciosas ali escondidas. Por exemplo, aqui diz o presbítero, que é o próprio João, né? Ele se intitulava o presbítero nas suas cartas. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse texto aqui nos leva a crer que provavelmente Gaio passava por algum momento difícil, né? No sentido aí do desenvolvimento de vida e, ao mesmo tempo, isso poderia estar ligado a alguma questão de saúde, né? Não dá para, assim, ser muito assertivo em relação a isso, mas sempre resta aquele tom de conjectura, de que provavelmente ele estava passando por um momento de saúde muito bom, por qualquer razão que seja, tá? Não vamos entrar na questão de mérito disso, se cuidou, se deixou de cuidar, mas de fato aqui ele fala, faço voto pela tua prosperidade, pela tua saúde, como é próspera a tua alma. Então, João aqui, o líder, né, ele deixa bem claro que na vida daquele discípulo, que também era um líder, ele tinha, assim, uma saúde emocional boa, muito boa, porque ele é louvado nesse quesito, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, estou orando por você, para que você fique bem de saúde e para que as coisas aí da tua vida, do dia a dia, transcorram bem, de maneira que o teu propósito seja realizado com mais tranquilidade, com mais folga. E aqui eu vejo também, no conselho, já um outro apóstolo, né? Primeiro foi Paulo falando, agora é João falando, mais um apóstolo dando ênfase
a questão física e a questão emocional e talvez até o impacto que isso gera na vida do cotidiano, facilitando para que a vida se torne mais leve em todos os sentidos. E, mais uma vez aqui, eu defendo essa questão da importância da gente também dar uma atenção especial para estas áreas, né? Eu costumo dizer, Bispo João, igual você colocou, que o ser humano ele é uno e indivisível, né? Mas existem as nuances que formam a nossa vida. Fala um pouquinho para nós em relação, você, Bispo Jussara, em relação a mais essa passagem aqui. Eu vejo assim, né? Eu sempre digo que a prosperidade, ela começa na alma, né? As pessoas falam muito de prosperidade financeira, né? É o que a gente vê, né? As pessoas felizes são aquelas que têm coisas, e a mídia trabalha muito isso, né? Pessoas com carros, com casas, com roupas lindas e com sorriso, né? Então, eu acho que é muito bom ter coisas, mas a prosperidade mesmo verdadeira, ela começa na alma, essa alma feliz, né? A pessoa, como é bom ver uma pessoa feliz, sorridente, e nós temos esse privilégio, né, de ter Cristo, né? E Cristo é que traz essa felicidade na nossa alma. E muitas vezes uma enfermidade física, ela rouba de nós, né, essa nossa possibilidade de demonstrar isso, né? Quando você está doente, né, você fica com uma cara, né, triste, você funciona mal, né? Quantas vezes você é impedido de fazer algo, né, espiritual, né? É difícil até de orar, né? É difícil de ler a palavra, de fazer uma visita, até de fazer uma oração pelo outro. Se você está mal, né? Você vê que você está sem energia. Então, nós dependemos do nosso corpo, né? Para a gente poder também expressar aquilo que está na nossa alma, né? Você sabe que você é feliz em Cristo e que Jesus é suficiente na tua vida, para a tua felicidade, está tudo lá dentro, mas você não consegue expressar aquilo, porque o teu corpo ali, tua carcaça ali tá mal, né? Você está precisando de um tratamento, né? Está precisando às vezes, de um remédio, né? De descanso. Muitas vezes a enfermidade também é fruto de falta de descanso, falta de lazer, né? A gente que trabalha muito assim, com pessoas, né? Quem trabalha muito no cuidado com pessoas, às vezes esquece de ter lazer, de descansar, de ter bons momentos, que são muito importantes também para que o teu corpo tenha saúde, né? Nós somos uma máquina, né? Se a gente não der para essa maquininha também um tempo de descanso, de contentamento, né? Ela vai começar a falhar, né? Então, está tudo interligado, né? Se a gente não cuidar do corpo, né? Das doenças, não tratar, às vezes as pessoas vão levando, eu vejo, né? Tá com uma dor, tá com uma gastrite, tá com uma dor aqui ali, vão levando aquela dor ali, toma um remedinho, faz uma oração, né? E vão até, de repente, ali vai estourar um tumor, né? A pessoa já vai se tratar quando já não tem mais jeito, né? E a pessoa já, às vezes, perde a própria vida, né? Porque não leva a sério o seu próprio corpo, né? Não vai fingindo que está tudo bem, né? Então, eu vejo esse texto aí como um direcionamento de sabedoria, né? Assim como você está cuidando da tua alma está próspera, cuida do teu corpo, né? Para que teu corpo também esteja, né? Aquela questão do equilíbrio, né? Vamos cuidar de tudo, né? Teu corpo precisa estar bem, assim como está a tua alma, assim como está o teu espírito. Acho que o Espírito de Deus, né, é um espírito, né, como diz a palavra, né, de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, né? Quando nós temos o Espírito de Deus, nós somos pessoas equilibradas e cuidamos de tudo ao mesmo tempo.
Acredito que é interessante que nós sofremos uma influência bem forte, né, do chamado ministério da palavra da fé, né? Que se você afirmasse certas coisas com fé, ia acontecer na sua vida, né? E isso trouxe trouxe dois aspectos, né? Se você pode olhar pelo aspecto positivo, né? Porque de uma certa forma restaurou essa coisa de crer que aquilo que Jesus fala, né? Tudo é possível ao que crê, né? Mas ao mesmo tempo trouxe um dano, né? Porque as pessoas começaram a achar que o poder estava na mão delas, né? Se eu tivesse uma certa fé, só ia acontecer coisa boa na minha vida, eu ia ter plena saúde, nunca ia ficar doente. E isso não é real, né? Na verdade, a fragilidade da nossa condição caída permanece, né? Nós vamos ter que lidar com isso. Mas isso trouxe essa tendência muito grande de espiritualizar as coisas, de achar que tudo é na base da palavra da ordem, chamar a existência as coisas que não existem, aquela coisa bem forte, né? Bem, como é que eu posso falar? Atraente, né? Para você chamar de certa forma, né? Causar impressão, uma coisa que causa impressão, né? Mas que é pouco real, né? Corresponde pouco à realidade. As pessoas que entram por esse caminho acabam se frustrando muito, né? Porque mesmo na Bíblia, a Bíblia fala, né? Estando Eliseu doente da doença da qual haveria de morrer, né? Quer dizer, todo mundo vai ficar doente, vai enfermar, vai passar por, às vezes, vai ser levado por uma doença. Isso não significa nada, isso não significa que a pessoa não tem fé, significa que a vida é assim, né? Que às vezes Deus cura, às vezes não, a gente não tem esse controle absoluto como nós gostaríamos de ter. Esse controle está na mão exclusivamente de Deus, né? Nós cabe crer, a nós cabe buscar, né? E essa espiritualização nos prejudica um pouco, né? Porque tira a gente um pouco da realidade, né? Que a gente precisa se cuidar, né? Precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da alma. Cuidar da alma é isso, você cuida dos teus relacionamentos, cuida da maneira como você está cuidando de você, né? Não é tão simples, né, como nós gostaríamos. Não é tudo na palavra de ordem, né? Tem que dar mais trabalho, né? Tem que dar mais trabalho. Seria bom, né, se fosse só crer, né? Seria bem simples, né? Eu declaro e está feito, né? Uma vez eu vi um pastor falando assim, o demônio é fácil, você pega e dá uma ordem e ele sai, mas o problema emocional fica. Verdade. O demônio sai, mas o problema emocional fica. Robson, deixa eu só entrar um pouquinho aqui na sua vez aqui rapidinho. Eu estava no carro com um irmão, dei carona para ele, né? Fui de carona para um lugar, não lembro aonde, né? E aí ele correndo, acelerado, e passamos no Pardal, acendeu, né? Era 80, ele passou a 120, né? Quando ele viu que ia tomar a multa, ele estendeu a mão, tá repreendido, mas declarou com eu tomei até um susto, assim, tá repreendido, apaga, deleta, sai e tal, não vai pegar. E orou. Exu auditor agora, né? Tá repreendido Exu auditor. Rapaz, será que funcionou, cara? Que se funcionar, eu vou fazer também. Não funcionou. Esse milagre. Mas foi impressionante. Eu fiquei impactado com a autoridade. Né? Com a autoridade. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Quase gerou em mim até uma. Ele falou com tanta ênfase, eu falei, meu Deus, se a multa nos pegar, esse cara Kennedy, quem é esse que até os radares e sensores eletrônicos o obedecem? Poderoso, cara. Mas aí mostra, né, como é menino, né? Olha a situação, né? Que o Paulo colocou o tema, é impressionante como os cristãos se confundem, né? Nessa situação toda. Erra,
e aí usa, né, da própria palavra, né, para tentar mudar isso, né, de alguma maneira. Não pode ser assim, né? O negócio é andar no limite da velocidade ou abaixo do limite de preferência, né? Porque tem motivos para isso, né? Segurança é uma delas. Agora, isso vale para todas as áreas da vida, né? Todas as áreas da vida. E muito dos problemas que temos, com certeza, foram escolhas. Por isso que a alma tem que ser próspera, né? Porque a prosperidade da alma te faz escolher, né, com qualidade. Você tem uma visão mais clara das coisas. Agora, o texto que o Paulo mencionou, né, 3 João, é um desejo do apóstolo que Gaio seja próspero em tudo. Olha, como é que os apóstolos não tinham esse interesse, né, de que a pessoa crescesse financeiramente, emocionalmente, né, espiritualmente? Ué, tá escrito, ó, a prova. O Resolvesse versículo os seus tá claro, né? perrengues, né? Oi? Resolvesse os seus perrengues, aparasse as suas arestas, né? Exato, O exato. potencial está ali, né? Latente, precisa ser liberado. Pois é, olha como é que é as coisas, né? Os apóstolos tinham esse desejo, sim, né? Porque tem um outro lado também de um extremo, né? Dentro do cristianismo, né? Que não, a questão financeira está fora quase que está fora da vontade de Deus, dependendo de quem afirma, né? De tanto que ele é enfático assim, em criticar, né? Quando se orienta a um crescimento financeiro, a um crescimento pessoal. É muito importante em todas as áreas. Crescimento em todas as áreas, para o ser humano, é muito importante. E muito mais o cristão, que é um exemplo, tem que ser um exemplo de fé, um exemplo de, né, uma referência para o mundo. Então, né, nós precisamos pegar esses textos e mostrar que é, sim, importante todas as coisas. E que nós temos que fazer isso com, né, bom senso, debaixo das direções bíblicas, cuidando, né, do nosso caráter, especialmente, né, porque desenvolvimento do nosso caráter em Cristo, né, o caráter de Cristo em nós, a mente de Cristo sendo desenvolvida em nós, isso vai produzir resultados em todas as áreas, com certeza. O problema é o exagero, né, gente? Exagero. A gente vê o exagero tanto na questão da prosperidade financeira, quanto na questão do cuidado do corpo, né? Onde houver exagero, você vê esses fisiculturistas aí morrendo, né? De tanto que cuidam do corpo, acabam perdendo saúde. A preocupação em ter saúde física é tão grande que o cara acaba perdendo a saúde física. É interessante isso, né? Quanto mais, se eu foco exageradamente numa área da vida, eu perco aquilo que eu gostaria de alcançar, né? Então, bispo, onde que está o limite, né, entre o cuidado com a saúde e o culto ao corpo, né? Exato. Olha só. Não é fácil você chegar nesse limite, né? O equilíbrio é a resposta, né? Olha só que interessante. Olha aqui. Por exemplo, a pessoa que cuida demais da alma, fica muito centrado em si mesmo, e, né, em ter saúde, faz terapia demais, entendeu? Também, quanto mais autocentrado você estiver, pior você vai ficar. Quanto mais você se preocupar com eu, você vai ficar pior, né? O excesso de maturidade denuncia a meninice, né? Então, vamos lá. Olha só. Cuidar na medida correta de todas as áreas, né? Amém. Pode falar, bispa. Sara, depois eu falo. Assim, até a espiritualidade, né? As pessoas querem ser muito espirituais e por conta disso adoecem, né? Quanta gente adoecida tem na igreja evangélica por ser muito espiritual, né? Fica esquisito, né? A nossa igreja está cheia de pessoas esquisitas, né? Não a nossa igreja. Não a nossa terra. A nossa igreja evangélica, a qual nós pertencemos. A Sara é muito. Está cheia de gente esquisita por conta do excesso de espiritualidade, né? Então, eu acho que o chamado da palavra, né, é o equilíbrio, né? Nós temos pessoas que cuidam de todas as áreas, né? E muitas vezes
É você fazer algo que é simples, né? Como assistir um filme, passear com a tua família, com o teu cachorro, fazer algo que todo mundo faz, né? É algo super saudável que vai te trazer para o centro, para o equilíbrio, né? Que o ver das pessoas é algo não espiritual, né? É algo carnal, né? Algo mundano, né? Você está num shopping, é algo mundano, né? Você está passeando, quer dizer, você está arejando a tua mente, está vendo pessoas, né? Você está sendo uma pessoa normal, saudável, né? Nós somos gente como todo mundo, né? Nós precisamos ter uma vida normal, ver gente, nós precisamos dar gargalhada, né? Nós precisamos sair com as pessoas, conversar, precisamos apreciar a natureza, né? Ver um belo pôr do sol. Isso tudo vai nos trazer bem-estar e esse equilíbrio que a gente precisa ter como ser humano, né? Deitar numa grama, num parque, ficar ali olhando, né, para o céu, para as aves, quer dizer, coisas simples da vida que às vezes a gente não se permite. São sofisticados, né? E a gente não se permite porque às vezes nós temos que estar evangelizando, nós temos que estar fazendo a obra de Deus, né? Eu confesso, né? Esses dias eu fui ver uma série e eu estava me sentindo culpada, demorei muito para ver uma série, porque eu achava que eu estava perdendo tempo, eu tinha que estar fazendo algo para alguém, né? Sempre a gente acha que tem que fazer pelos outros. E eu levei um tempo para me livrar da culpa, e aí assisti uma série todas, e depois consegui me libertar, e falei, que coisa boa, podia assistir uma série. Todo mundo falava, eu assisti uma série, eu nunca consegui assistir, porque eu achava que eu não podia perder tempo assistindo série, porque eu tenho que estar cuidando de alguém, né? Você vê o nível que a gente chega de adoecimento, né? Que a gente não pode ter tempo para a gente, é só para os outros, né? Mas graças a Deus me libertei também, tenho lugar ao sol. A gente pode também fazer algo por nós, né? Sim, bispo. Assiste o jogo do Flamengo com o Bispo João. É a nossa série. Eu assisto. Ele grita tanto que eu quase fico sem tímpano. Agora, essa questão de prosperidade aí, ela é um pouco confusa e polêmica, né? Eu tenho um amigo que fez o Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. Ele era de uma igreja muito rica na Tijuca, né? Quando ele terminou o seminário... Alô? O que deu no Kendi aí? Caiu aí, Kendi? Ele ia falar mal dos outros ali, o anjo já, ó. A espada, ó. Quando ele voltou, quando ele terminou o seminário, ele escolheu ser pastor numa favela, no Rio de Janeiro, dentro de uma favela, né? E aí, quando eu encontrei com ele, eu perguntei, por que você escolheu a favela e não escolheu Copacabana, Recreio, Barra, Zona Sul, né? Aí ele falou, Kennedy, eu não sei te explicar por que não, mas eu vi que na favela eu me sinto mais... Ai, meu Deus, tá difícil hoje. Estão ligando para você aí, Kendi? Não. Então não. Tá tudo ok aqui, né? Aí ele me falou isso e eu fui, preguei lá na igreja, no Rio de Janeiro, perto da Avenida Brasil, né? E ele é um amigo de classe média alta, um cara, sabe, inteligente, nunca havia vivido naquele ambiente, né, de comunidade. E ele falou, Kennedy, eu me senti aqui. E aí ele falou, eu sou feliz, eu sou próspero, não é? Eu sou próspero, igual um pastor de Copacabana, na nossa comparação no Rio de Janeiro, né, a gente conversando. Eu sou próspero. A minha igreja aqui tem 25 pessoas, é uma igreja, e eu sou tão feliz e tão próspero quanto uma igreja
abastada e rica de 2.500, 2.000 pessoas. E aqui eu vou exercer o meu chamado, o meu ministério, né? Ele é muito meu amigo, um colega de anos, né? Está no Rio de Janeiro até hoje. E ali eu vi realmente, ele é um homem feliz. Então, quando João fala para Gaio ser próspero, na verdade a gente não está em todas as coisas, né? A gente não sabe que prosperidade a gente tem a tendência hoje de medir por valores, né? Por bens, por tamanho, por resultado. Isso é muito infantil para mim, porque existem momentos na vida, momentos que você tem mais, momentos que você tem menos, momentos... A maturidade é saber passar por esses momentos, né? Então, não quer dizer que um pastor que tem uma igreja que a gente considera pequena, eu tenho dificuldade de chamar uma igreja pequena, uma igreja grande, eu tenho dificuldade com isso, comigo, eu, Kennedy, né? Dizer que uma igreja de 10 não é uma igreja. Eu tenho dificuldade com isso, porque as primeiras igrejas, elas não eram enormes assim como a gente imagina hoje, não existiam megas igrejas. E ontem eu conversava com 2 pastores, né? Um falou assim, poxa, Kennedy, isso aí não é igreja, isso aí é business. Falando de uma situação. Aí, isso de manhã, à tarde eu encontro outro pastor, fala, Kennedy, poxa vida, vou ser engolido aqui. Falei, o que foi? Não, vão abrir aqui uma mega, você não está sabendo? Eu falei, não. Aí ele me mandou, olha só, o cara nem é daqui, mas ele tá, como é que ele vai abrir com tanto dinheiro assim? Aí ele falou assim, vão me engolir. Eu falei, não, irmão, continua fazendo, colegas assim, né, continua fazendo o teu chamado, o teu ministério, não olha para isso, não. Então, esse conceito de prosperidade, assim, é muito estranho hoje, é muito confuso, sabe? Medir a prosperidade pelo tamanho, pelo resultado, pelo número, né? Eu acho que João falava aqui para Gaio, que era um pastor dele, não foi nesse sentido só financeiro, só de prosperidade, como nós entendemos hoje. Acho que a ótica de João é muito diferente da ótica da igreja de hoje. Uma vez eu acho que naquelas 9 marcas, né? As 9 marcas de uma igreja. 8 marcas. Não, 9 marcas de uma igreja saudável, eu acho. Né? O cara fala assim: toda igreja é imperfeita, mas ela tem que ser saudável. Eu creio que uma igreja saudável tem algumas marcas, né? A gente até pode discutir isso depois um dia, né? Falar sobre as marcas de uma igreja saudável. E é claro que uma igreja saudável tende a crescer, né? Tende a crescer, mas não pode ser assim essa obsessão, né? Por crescimento. Toda igreja é imperfeita, mas ela tem que ser saudável nos relacionamentos, nas interações, né? Na presença de Deus. Tem que ter uma saúde, né? Acho que é isso que se chama prosperidade, né? Prosperidade é no sentido de bem-estar, né? Paz, envolve paz, Shalom, envolve né? saúde. Shalom, às vezes, é traduzido. Shalom, né? Shalom. Lá no Shalom, Salmo 37, a palavra shalom tem essa tradução, né? Que o Senhor se alegra no shalom, né? do seu servo, né? Aquela igreja de Laodiceia... Não me lembro se é 25, acho que é 37, 25, não me lembro se é isso mesmo. Exultem-se os que se alegram na sua justiça e digam felizes sejam aqueles que se alegram na prosperidade do seu servo, né? Que é shalom, né? No shalom do seu servo. No Velho Testamento, acho que é a palavra mais própria, né, para essa ideia de prosperidade. Eu entendo aquela igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve, né? Tu pensas que és rica, abastada e que não tem falta de nada. Mas tu és. Aí ele vai falar a realidade espiritual dela, né? Então ela não era próspera. Tu és pobre, cega, miserável e nu. Aconselho que compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, colírio para que vejas, vestes para que, né, cubra a tua nudez, enfim. Aí Jesus fala que ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, a verdadeira prosperidade, Jesus tem que estar do lado de dentro, num relacionamento conosco, né? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Relacionamento com Deus. Acho que esse é o ponto. Amém.
Acho que acabou, né? Um grande abraço aí. Vamos ficar no YouTube, né? Ó, vai dar aí como é que fala? A chamada e depois a gente volta no YouTube, né? Okay. Isso. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. É isso aí, um grande abraço aí aos nossos irmãos aí. Mas vamos falar rapidamente. Onde mais ouvir. Nada de play. O que é isso? Legal, cara. Sonoplasta aí, ó. Uau. É o Denis? É o Denis. O Denis. A Sinara, Barbearia Dom Rafael, Claudemir aqui dando bom dia, Natália Mendes, o Omar Nasser, né? Sentindo falta aqui do Hugo, né? O Hugo está indo para Brasília, né? Por isso ele não participou hoje, né? A Lisiane aqui da nossa igreja, oi Lisiane, bom dia, Ana Gonçalves, Ana Paula, Lorraina. Isso, Lorraina. Thaís, aqui da nossa igreja, um abraço, Thaís. A Elis Capelete, como fala Hugo, que é a Elisa aqui, Capelete, aqui da nossa igreja. A Maria Catarina, Douglas, aqui da Sara de Criciúma. A Maria Catarina fala aqui, triste quando você sabe que está feliz em Jesus, mas o corpo está indo por ladeira abaixo. A Mary Emiliano diz, né? Está respondendo a tua pergunta aqui, Paulo Renato, né? Precisa de atenção e conversão todos os dias, olha só. É isso mesmo. Ana Clara, que fala que isso lembra o que o Tiago fala sobre pedirmos a sabedoria a Deus, né? E aqui a Mary concordando com a observação da Jussara, né? De a gente levar a vida nessa normalidade, né? Sem ser espiritual. Como diz. O último comentário da Mary, qual foi? Flamengo! Vocês estão contagiando aí o meu pessoal. Tem uma frase de Salomão que é muito interessante, né? Que ele fala assim, não sejas demasiadamente justo, né? Que é uma frase muito interessante, né? É como se ele está falando assim, não seja exageradamente espiritual, não seja fariseu demais, não sejas demasiadamente justo, por que te destruirias a ti mesmo, né? Diz Salomão, né? E eu acho interessante, né? Você na Bíblia, né? Ele fala, o que Salomão está falando? Seja equilibrado, cara, não seja exagerado nas coisas. Não, e olha só no que ele fala, não seja demasiadamente justo, né? Por que te destruirias? É o legalismo, né? Entra no legalismo, né? No extremo do legalismo. É complicado, se destrói mesmo. Amém, gente. Muito amanhã, bom. Então, é o nosso amigo Robson, né? Sim, isso. Amanhã eu coloco... Hoje ainda eu coloco o tema. Ainda amanhã passo lá no nosso grupo. Nosso filósofo, né? Amém. Qualquer dia vamos discutir o que é uma igreja próspera realmente, né? O que é uma pessoa próspera. É interessante um dia a gente discutir isso, viu? Um grande abraço aí aos irmãos. Um abraço para todos. Um abraço, Denis. Pode encerrar aí para nós. Da rádio quiserem dar alguma sugestão, é só colocar aqui no chat também. Quer dizer, apesar que o Denis